professora Fernanda, trabalho aqui na EBFCAP tem 5 anos, trabalho com educação especial, sou professora da sala de SAI. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre diversidade sexual e gênero nas escolas. Esse tema, para ser tratado na escola, é um tema que é pouco tratado, né? E se é tratado, ele é tratado como... Ele é tratado pejorativamente, é tratado como banal. Então pouca gente fala, poucos professores falam, poucos alunos querem falar sobre isso, né? Como é um tema que é difícil de ser falado nas escolas, eu gostaria de começar essa conversa do que vocês querem saber sobre esse tema. Porque é um tema muito abrangente para eu começar a falar, e eu não sei quais são as dúvidas realmente de vocês em relação a isso. Então eu queria que vocês começassem perguntando, e aí eu ia falando. Bom dia, meu nome é Calma, e eu queria perguntar para você o que significa LGBT. LGBT é a sigla para lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Lésbicas são meninas que gostam de meninas, gays são meninos que gostam de meninos, bissexuais são pessoas que gostam tanto de meninos quanto de meninas, e transgêneros são as pessoas que nasceram com um sexo biológico definido e trocaram de sexo. Eu tenho um slide sobre isso para vocês, que aí explica melhor. Então, não dá para ler muito aquela parte menor, mas aí eu explico. Então, identidade de gênero é o... Não, vou começar de baixo para cima no desenho. O sexo biológico é o sexo que a gente nasce. Quando a gente nasce, o médico olha lá e fala, é um menino, é uma menina ou é um intersexual. Intersexual são aquelas pessoas que nascem com os órgãos sexuais tanto de meninos quanto de meninas. São bem poucas as pessoas que nascem intersexual. Geralmente ou nasce macho ou nasce fêmea, né? Como eu falo, ou nasce menino ou nasce menina. Isso é o sexo biológico, que nem está lá no desenho. Sexo biológico. Aí tem a identidade de gênero, que é o que tem na cabeça da pessoa, que é como a pessoa se identifica com gênero. Então, eu nasci menina e me identifico como menina. Tem gente que nasce menina e se identifica como menino, são os transgêneros. Tem gente que nasce menino e se identifica como menina. Ele pode ou não trocar de sexo por cirurgia. Mas se ele já se identifica com o sexo oposto ao que ele nasceu, isso já é transgênero. Aí tem a expressão de gênero, se ele se expressa mais femininamente ou masculinamente, ou andrógeno. São aqueles que são pessoas que você olha e você não consegue identificar se ele se expressa mais como menino ou como menina. Menina muda de sexo para homem, então ela é um transgênero, mas ela gosta de meninos, então quer dizer que ela é homossexual. É meio complicadinho de entender isso, mas cada parte, né, expressão de gênero, identidade de gênero, sexo biológico e orientação sexual são coisas diferentes, que são coisas que não determina, nascer menino não determina que ele vai ser heterossexual e que ele vai viver como menino pro resto da vida, entendeu? É bem complicadinho de entender, mas se vocês quiserem uma explicação depois mais aprofundada disso, aí eu falo. Então aquela parte ali, ó, identidade de gênero, é onde entra a sigla do T, do LGBT. Posso perguntar? Pode. Eu queria saber, será que a AIDS é uma doença gay? Não, a AIDS é uma doença sexualmente transmissível. Não quer dizer que ela é uma doença gay. Ela ficou conhecida como uma doença gay porque a maioria das pessoas que tinham pego AIDS eram pessoas gays.
mas tem muitos heterossexuais que também têm AIDS, né? É que a AIDS ela começou a ser difundida e ser falada sobre ela nos anos 80, e a maioria das pessoas que apareciam com AIDS eram pessoas gays. Hoje em dia, se a gente for puxar o gráfico de pessoas que têm AIDS, a maioria delas são heterossexuais. Então a AIDS não é uma doença gay, a AIDS é uma doença sexualmente transmissível, que pode ser passada tanto por gay, quanto por hétero, quanto por bissexual, pode ser passada por qualquer pessoa que tenha relações sexuais desprotegidas com alguém que tenha a doença. Como a homossexualidade é vista pela sociedade? Ainda hoje em dia, isso é uma opinião minha, né? A homossexualidade é vista como algo que tem que ser combatido, principalmente nas instituições religiosas, principalmente em lugares que são mais fundamentalistas. Ainda é uma coisa que não é bem entendida e entendem a homossexualidade como uma doença. Até alguns anos atrás, a palavra que se expressava era homossexualismo. Por que eles chamavam de homossexualismo? Porque o sufixo do final, o ismo, indicava doença. E eles classificavam a homossexualidade como doença, né? E aí, a partir de um momento que foram se discutindo isso e tudo mais, mudou a expressão de homossexualismo para homossexualidade. Porque a homossexualidade ela encaixa na sexualidade da pessoa, na sexualidade humana. Então não é uma doença. E aí já tem alguns anos já que já se tirou como que é o nome, Wilson? Do Conselho Mundial de Saúde, que tirou a homossexualidade como doença. Eu queria saber como os educadores devem trabalhar com seus alunos. Então, eu acho que é a coisa mais difícil, que é como os educadores trabalhar com as crianças, com os adolescentes nesse tempo. Primeiro, eu acho que o primeiro de tudo é ter respeito. Ter respeito pela situação, estudar bastante sobre isso, então pesquisar bastante como trabalhar isso nas escolas, que nem o professor Hildo trazendo aqui para conversar com vocês, ter uma clareza sobre o que é a sexualidade, sobre o que é a homossexualidade, para tirar da cabeça de vocês aquele pensamento pejorativo de que homossexualidade é uma coisa ruim, de que homossexualidade é uma coisa que deve ser combatida, que não deve ser trabalhada, né? Para começar, é o que eu penso, né? Primeiro deve-se estudar bastante disso. O segundo é fazer uma roda de conversa, como a gente já está fazendo, e saber o que as crianças sabem sobre isso. E a partir daquele momento, o professor, né, como educador, ele vai ter que se desfazer de todos os preconceitos que ele venha a ter, porque tem muitos professores que ainda são preconceituosos, principalmente tem muitos professores que são religiosos, que não gostam de tratar sobre isso. E como professor de educação da rede pública, deve se desfazer desses preconceitos para conversar com os alunos, com os adolescentes mais abertamente, né? Tem muita gente que vê esse tema como um tabu, então acho que não se deve conversar com as crianças sobre isso, que eles não devem saber sobre isso. E é a primeira coisa que eu acho que os professores já devem se despir desse tabu, desse preconceito. E aí tentar, se caso vir a ter algum caso de bullying homofóbico na escola, saber de onde que surgiu aquilo, né? Por que começou aquele bullying homofóbico com aquela criança? Da onde que veio, quais são os preceitos da pessoa que está cometendo bullying para ela estar tratando a outra criança daquele jeito? Se é por causa dos trejeitos afeminados ou dos trejeitos mais masculinizados, ou se é por causa realmente que a pessoa foi se assumiu gay ou se assumiu lésbica.
Então é uma coisa que os professores devem estudar bastante e saber quais são as dúvidas que os alunos querem tirar e como que eles veem esse tema na escola. Só que ele também já beijou o homem, já. Agora ele já beijou já um cara e uma mulher também ao mesmo tempo. Isso é bem... Mas aí qual é o problema, gente? Eu acho que Pelo olhar de todos. é o olhar de todo mundo. Então vocês percebem que Só que aí ele já que não é vocês o errado, né? É o olhar do outro. As pessoas elas acabam se escondendo por causa do olhar do outro. O que a outra pessoa vai pensar de eu estar beijando menina ou de eu estar beijando menino? E aí acaba acontecendo o bullying nas escolas e até fora também, porque as pessoas acham que se eu andar com gay é porque eu sou gay. Se eu andar com uma lésbica é porque eu sou lésbica. Mas as pessoas elas têm suas próprias sexualidades, gostam das pessoas que elas querem. Não necessariamente se eu andar com um certo tipo de pessoa que eu vou ser aquele tipo de pessoa, né? Vocês têm amigos que gostam de estilos musicais diferentes de vocês, não? Que gostam de estilo de roupa diferente. Por isso vocês vão deixar de andar com eles, porque eles se vestem diferente de vocês, ou porque eles ouvem um certo tipo de música de vocês, ou porque eles têm um cabelo diferente, ou porque eles têm uma cor da pele diferente. Se as pessoas fossem todas iguais, né? Aí seria muito chato, todo mundo gostava da mesma coisa, todo mundo fazia a mesma coisa, todo mundo se vestia do mesmo jeito. Tem mulher e os homens, tipo assim, vem virar na andar, vem virar jogar futebol, e eles acham que ela é Maria Marta, que é sapatão. E chega a falar que ela é sapatona, Maria Macho, e fica fazendo grifar, e a pessoa não gosta disso. Então, você está vendo que a pessoa já está falando que não gosta, mas continua a mesma... E aí outra coisa que eu ia falar com vocês, sobre essas expressões que geralmente se usam nas escolas, que é o tipo de expressão que você usa para se referir a outra pessoa. Maria Macho, sapatona, o viado, bicha, são todas expressões pejorativas, né? Então, eu costumo... Oi? De desrespeito, exato. Porque se a pessoa, mesmo que ela se assuma pra você que ela seja lésbica, não quer dizer que você tem que ficar chamando ela de sapatão, de Maria Macho, de sapatona, ou seja lá o que for. São expressões pejorativas pra pessoa. Assim como pelo estilo do cabelo, chamar de bombril, ou pela cor da pele, chamar de neguinho e tudo mais, sabe? Então são expressões que aí vocês têm que começar a mudar na cabeça de vocês. Uma coisa que eu costumo falar com os meus amigos, que a gente costuma discutir: se eu te dou a liberdade de me chamar de algum certo nome, de algum apelido, né? Se eu te dou a liberdade de me chamar de sapatão, ou te dou a liberdade de me chamar de viado, aí é uma coisa. Agora, quando eu já demonstro que eu não gosto que você me chame daquilo, aí que vocês têm que mudar o jeito que vocês falam, né? Naquela hora que você falou que ia se chamar assim, se todo mundo gostasse da mesma coisa. Mas assim, não que eu tenha preconceito, porque eu não sei o dia de amanhã se você ou não. Mas assim, eu acho que se Deus criou o homem para ficar com a mulher, eu acho que ele deveria ficar, mas já que o homem criou esse jeito de pensar, ele pode sim, mas se Deus criou o homem, é para o homem e para a mulher. Se Deus criou a mulher, é para a mulher ficar com o homem. Então, por isso que no começo, quando eu falei com vocês, era um tema difícil de ser tratado, porque principalmente quando você vai falar sobre isso, sempre se coloca a religião junto. E aí, o primeiro que a gente tem que pensar, que assim como a sexualidade, as religiões também são diversas, muitas. Tem as católicas, evangélicas, espíritas, umbanda, judeu, tem muitas religiões. Tem religiões que aceitam a homossexualidade, tem religiões que não. E aí quando você coloca assim, que Deus criou o
homem e a mulher, você já está excluindo uma parte da religião, um monte de religião, que não vê a evolução humana desse jeito. Que tem um Deus que criou o homem e uma mulher. Né? E aí é onde eu acho, minha visão, isso é opinião própria, a maior parte dos ataques homofóbicos, dos preconceitos, parte dessa visão que a gente tem da religiosidade. De que Deus criou o homem, então ele tem que ficar com. Deus criou o homem e a mulher, então os dois têm que ficar juntos e se casar e continuar sempre desse jeito. Né? Porque. E aí quando você. O que a gente tem que separar é a religiosidade da lei e da ética também, né? Então, de que a gente tem que respeitar o outro. Então, eu respeito você por você ter sua religião, por você acreditar que tem um Deus e tem um homem e uma mulher que eles têm que ficar juntos. Só que você também tem que voltar no respeito. Que você tem que respeitar o meu modo de entender também o mundo, de que as coisas vão muito além, de que é Deus que criou um homem e uma mulher que tem que ficar juntos, entendeu? E outra coisa também que eu gosto de falar é que ser homossexual não exclui a pessoa dela ser religiosa, não exclui a pessoa dela acreditar em Deus. Então, sexualidade é uma coisa, fé é outra coisa. Então a pessoa ela pode ter sua fé, ela pode ir para a igreja, ela pode acreditar em Deus, mesmo assim ela é homossexual. Então uma coisa é as questões biológicas e psicológicas da pessoa e outra coisa é a fé que ela tem na religiosidade, entendeu? Tipo de pessoa, assim, que pensa desse jeito, como é assim, no mercado de trabalho, esse tipo de coisa? Qual tipo de pessoa? Homossexual, lésbica, esse tipo de coisa. Então, aí depende muito de que lugar que você está inserido. Na escola, por exemplo, vai depender de quem são seus colegas de escola. Então, depende muito da região que você vai trabalhar. Tem algumas empresas que combatem categoricamente o preconceito, a homofobia. Né? Tem empresas que demitem pessoas se você tiver alguma relação. Não, uma atitude homofóbica, alguma atitude de preconceito com a outra pessoa. Isso já é completamente banido. Já tem empresas que fecham os olhos para isso e que mesmo que tenha denúncias atrás de denúncias, eles continuam ainda com aquela pessoa homofóbica e preconceito dentro da empresa e as pessoas que trabalham lá, os gays, as lésbicas, acabam sofrendo. Então, vai depender bastante de que lugar que vocês trabalham, como são as pessoas que trabalham com você. Só que uma coisa que tem que ter certa é que, independente do lugar que você trabalha, se você é discriminado por ser gay ou por ser lésbica, é crime. Você pode entrar com um processo contra a pessoa e contra a empresa que você trabalha se você for discriminado por ser gay ou por ser lésbica. Assim acontece se você for discriminado por ser negro. Então, é crime você ser discriminado por causa da sua orientação sexual. Muitos travestis partem para a prostituição devido a aparência, o preconceito, e não consegue trabalho. Talvez ela tenha pensado nisso que a gente discutiu antes. Então, o gay e a lésbica, eles têm características, como se dizem, entre aspas mesmo, né? Normais. Você não consegue bater o olho e falar assim, aquele é gay, aquele é lésbica, aquele é bissexual. Já os transgêneros e os travestis, geralmente você consegue, né? Porque eles começaram a transição tarde, então você percebe que aquela pessoa é transexual. E aí eles já não conseguem nem entrar no mercado de trabalho porque eles não passam nem da entrevista. Né? Porque o entrevistador vai olhar para a cara dele e vai inventar qualquer desculpa que aquela pessoa não serve e já não vai contratá-lo. E aí acaba sobrando, como é uma pessoa que ela já vem sofrendo bullying, geralmente, né, já vem sofrendo bullying desde a escola, ela acaba até largando a escola antes de concluir os estudos. Então ela não tem formação,
ela vai chegar no mercado de trabalho, não é todo lugar que vai aceitar ela, e acaba sobrando um nicho de trabalho para ela. Pode-se falar do governo? Nesse governo que a gente estava agora, está ainda, né, do Haddad, ele criou um programa que ele dá bolsas para os transexuais e travestis para continuarem estudando, para ter uma profissão, porque muitos largaram a escola, né, há um tempo atrás, para eles conseguirem se formar e conseguirem entrar no mercado de trabalho competindo com as pessoas que se formaram também. Então, esse é um dos programas do governo do Fernando Haddad que eu admiro bastante, que ele deu oportunidade dessas pessoas que foram marginalizadas, que foram discriminadas há uns anos atrás, de agora ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Então, a porcentagem de transexuais e travestis que entraram no mercado de trabalho é grande. Só que aí agora muda o foco. Agora precisa-se de políticas públicas para manter esses travestis e esses transexuais dentro das empresas, dentro do mercado de trabalho, né? E eles não serem discriminados lá dentro e ter que acabar de novo voltando para a rua e se envolvendo com a prostituição. Sim. De alugar casa, né? Então, é que eu nunca vi disso, deles serem discriminados por alugar a casa ou por... Eles acabaram de casar e querem... Ah, tá. Tem muita gente que vê como aquela família não é aceita, né? E acaba barrando o processo de alugar a casa, assim como o processo de adoção. Tem muitos casais gays e casais lésbicas que não conseguem adotar porque o juiz alega que aquela família não tem moral, não tem ética para educar a criança bem, né? E acaba tirando eles da fila e acaba dificultando cada vez mais o processo. Então, no Brasil é permitido o casamento gay, então você pode, assim como casar homem e mulher, do mesmo jeito é permitido casar mulher e homem. Só que é mais complexo, só que tem lugares que não aceitam. Então tem juízes que não fazem os casamentos. Então você tem que entrar, é uma coisa bem mais complicada para o gay e para a lésbica. Apesar de estar na lei, de ser permitido fazer isso, tem muitos lugares, tem muitas, principalmente do interior, que não aceitam. Então você tem que entrar com o processo, sabe? Você dá mais trabalho ainda para você simplesmente se casar. A mesma coisa que adotar. Apesar do processo de adoção ser um processo complicado, para o gay e para a lésbica é muito mais complicado, porque tem muitos juízes que ainda vê isso como que vai ser um prejudicial. Vai ser um prejuízo para a criança do que um benefício. E o quê? Jogando pergunta. Tem vez que gay e sexual, essas pessoas assim, sempre na rua tem pessoa que é homofóbica, como vocês falam, sempre bate na pessoa, que é gay, que é lésbica, qualquer pessoa assim, sempre a pessoa estão juntas, assim, ligadas, vamos ver uma homofóbica e bate nessas pessoas. Tem um outro slide que fala da homofobia no Brasil. Violência ocorre mais entre jovens e a maior parte dos agressores são pessoas conhecidas. Então acontece bastante de simplesmente ver uma pessoa na rua e achar que ele é gay e só pelo ódio ao gay ele bater. Isso acontece bastante no centro de São Paulo. Já teve várias reportagens sobre isso, né? Teve um que era um casal, né? Eles não eram nem casais, não eram nem um casal, acho que eles eram amigos. Eles estavam andando na rua, os dois lado a lado, veio um grupinho do lado de cá e estava com uma lâmpada que deu uma lampadada na cabeça do menino. Já teve várias pessoas, principalmente eles se juntam em grupos e vão atrás, vão em lugares que eles sabem que se reúnem gays, se reúnem lésbicas, simplesmente só para agredir. Mas a maior parte da violência vem de pessoas conhecidas.
olha lá, 62% dos ataques no Brasil são de pessoas conhecidas, sendo 38% de familiares, ou seja, gays e lésbicas apanham do pai, da mãe, dos tios, geralmente porque o pai não aceita, porque a mãe não aceita, acaba expulsando de casa, acaba batendo para virar homem, né, que é o que eles falam. E 35% eram vizinhos, são pessoas que conheciam eles e acabavam batendo, porque não concorda com aquele estilo de vida que a pessoa está levando. Eu acho que esse... A maior parte é homem que batem, e a maior parte é homem que bate e a maior parte é homem que apanha também. Eu acho que a homossexualidade masculina ela é vista ainda como algo que é nojento, que eu não quero perto de mim, que eu não quero amigo gay nem nada. Sendo que a feminina ela tem um lado fetiche, né? De que duas mulheres juntas é bonito, duas mulheres juntas mexe com a cabeça dos homens e tudo mais. Então tem essa diferença, né? Os homens não querem ver homens gays perto deles, para eles querem o mais distante possível, mas se tiver duas meninas se beijando, eles acham bonitinho, eles querem até participar, né? Falam assim. Esse é famosinho. E aí, ó, um dado importante ali embaixo. A orientação sexual das vítimas, 1,5% eram heterossexuais. Então, eles apanharam, talvez por demonstrar trejeitos afeminados, né? Ou por demonstrar trejeitos masculinizados. Então, não quer dizer, que é o que eu estava falando para vocês, não quer dizer que o jeito da pessoa, não quer dizer que ela seja gay, não quer dizer que ela seja lésbica, e tem gente que acaba apanhando de graça, como se fala. E a maior parte das pessoas que batem do outro lado lá, ó, são heterossexuais. Quase metade das pessoas que batem são heterossexuais. São pessoas que se dizem heterossexuais, né?